vez, salve a Igreja da Paz, irmão São Jesus. Amém. Amém. Como nós desde o início já estamos falando, hoje é o culto da família. Glória a Deus, E aleluia. o culto da família é algo para nós muito importante. Trata de cada um de nós. Não é somente para os que são pai, mãe, mas quando nós falamos de família, nós envolvemos todos. Envolvemos não somente o pai, a mãe, mas nós envolvemos também os jovens, nós envolvemos aqueles que ainda não estão casados. Envolvemos cada um porque também nós aqui fazemos parte de uma família que é a família de Cristo. Glória a Jesus, aleluia. E nessa família que Deus nos constituiu, cada um de nós, a partir do momento que nós temos recebido ao Senhor Jesus como nosso Senhor, suficiente Salvador, Aleluia, nós glória a fazemos Jesus. parte da família de Cristo. E somos também chamados filhos do Deus, do Altíssimo Deus, nosso Deus Todo-Poderoso e Criador, que há em nossas vidas, que tem nos criado, tem nos conhecido antes de nós termos nascido, antes de nós surgirmos nesse mundo. O Senhor já tem nos conhecido, nos preparado esse caminho para que todos nós Oh Deus, possamos estar o adorando em todo momento. glória a E Deus. o tema de hoje, aliança, ela envolve, apesar de parecer somente para casais, mas na verdade eu, como estive meditando sobre essa palavra, ela não se envolve somente ao casal ou pai e mãe, mas envolve cada um de nós. Porque essa aliança, desde o início da criação, Deus já vem falando sobre a aliança que nós, Aleluia. cada um de nós, a partir do momento que o homem foi criado, nós temos essa aliança com o Senhor. É verdade. Amém? Convido a igreja, então, possamos estar abrindo nesse momento as nossas Bíblias, no livro de Hebreus, capítulo 8, onde Paulo vai falar nessa carta aos Hebreus, uma parte muito importante sobre a nova aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo do 1 até o versículo 12. Um pouco longo, mas vou estar pegando a essência principal dentro dela. Então, gostaria de estar lendo todo esse texto para podermos pegar o contexto desta passagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 1 em diante, até o 12. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria o sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador e é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar ou para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos meus pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui o tema está na minha Bíblia, na NVI, fala o sumo sacerdote e uma nova aliança. A partir do versículo 1, como nós acabamos de ler, o maior importante é que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Nós falamos do próprio Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas o que significa sumo sacerdote? Nas escrituras antigas nós vemos que o sumo sacerdote é aquele que está acima dos outros sacerdotes. E o sumo sacerdote, ele tem a função de chefiar os sacerdotes, porque havia muitos sacerdotes naquela época. Mas a sua função maior era, uma vez por ano, entrar no lugar santo dos santos, onde estava colocado a Arca da Aliança, e ali oferecer o sacrifício em favor do seu povo e de si próprio. Aleluia. Então essa importância de ser o sumo sacerdote, ele estava trazendo diante de Deus o perdão do seu povo e a si próprio, para que haja perdão diante da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus naquele lugar. Então ali nós já falamos da Arca da Aliança. Em que aliança é essa que Deus estabeleceu desde quando ele pediu para que naquele momento Moisés construísse aquela arca, e ali foi colocada, como nós sabemos dentro da Bíblia, os 10 mandamentos, a vara de Arão, uma porção do maná que caiu do céu. E ali dentro representava tudo aquilo que Deus fez durante toda aquela caminhada, quando eles saíram do Egito, conduzindo eles uma nova terra, num novo lugar, onde foi feita uma aliança também com Abraão. Então, quando nós vemos o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, nós temos que colocar na nossa vida, assim como foi colocado esta aliança, que não é somente um anel que nós colocamos no dedo, mas esta aliança invisível, que é a aliança de estarmos cada um de nós, ligado com o nosso Deus. Por isso que essa Arca da Aliança, essa arca, ela estava sempre presente, sempre no meio do seu povo. E assim cada um de nós temos que carregar isso nas nossas vidas, porque é uma aliança que nós não colocamos objeto para significar que temos uma aliança com Deus, mas aquilo que nós temos colocado no nosso coração, que é a verdadeira aliança, através de Jesus, que foi o nosso sumo sacerdote, como acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 8. Mas nós falamos sobre a antiga aliança aqui no começo desse texto. Mas o que seria a antiga aliança? Desde o princípio, a antiga aliança Deus já estabeleceu. Então nós vemos etapas aqui mostrando esta antiga aliança. Mas o que seria essa aliança? Primeiro, a aliança com Deus significa que Deus escolhe os seres humanos como seus filhos e promete abençoar suas vidas em toda a plenitude. Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando falhamos. Esta aliança Deus fez com cada um de nós. E essa aliança, como Deus ele é imutável, ele não muda aquilo que ele fala, então ela se cumpre até os dias de hoje. E esta aliança Deus fez com cada um de nós. A diferença é que nós não cumprimos, por nós sermos falhos e imperfeitos, é esta verdadeira aliança que nós temos que estar com Deus. Então é importante esta aliança nós estabelecemos nos nossos princípios, no nosso moral, na nossa vida, e principalmente como pilar da nossa fé cristã, esta verdadeira aliança com Deus.
Vemos a aliança, a primeira aliança feita lá no passado, a aliança adâmica. O que seria a aliança adâmica? Quando Deus ele se manifesta, a partir do momento que o homem peca, Deus coloca primeiro as suas maldições. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 16 em diante. Amaldiçoarei a terra que você irá produzir. Amaldiçoarei colocando dores, dobrando dores, aumentando as dores no parto da mulher. Você vai ter que suar e trabalhar para poder produzir o seu alimento. Mas diante de tudo isso, Deus faz uma grande aliança com Adão, ou com cada um de nós, que iria trazer o Salvador para nos libertar deste pecado, desta maldição que saiu sobre todos nós. E ali ele mostra a sua aliança quando o homem e a mulher, depois que eles pecaram, eles descobriram que estavam nus, Deus mata o animal e cobre com a pele. Então ali nós vemos a primeira aliança que Deus fez com o homem, o sacrifício, o derramamento de sangue e cobrir a nudez do homem e da mulher com a pele, ou com um cordeiro, ou com o próprio sacrifício. Que houve o primeiro derramamento de sangue em sacrifício ao pecado do homem. Nós vemos também a aliança noêmica. A aliança quando nós sabemos depois que o dilúvio cessou, as águas abaixaram, Deus aparece e fala com Noé que nunca mais iria mandar uma chuva e destruiria a humanidade. E faz ali aliança com Noé, que não iria mais matar a humanidade como fez naqueles dias, mandando o dilúvio. E em sinal dessa aliança, porque Deus mostra o arco-íris, como símbolo desta aliança que Deus fez com Noé. Nós vemos também a aliança abraâmica, uma das mais importantes para nós como pilar cristão. Porque Deus, nós sabemos a história de Abraão, que Deus faz a aliança com Abraão para que ele saia da sua terra, da terra dos seus pais, e vá para um lugar que ele não sabia. Então nós vemos a aliança que Abraão recebe, uma aliança de fé, e ele é conduzido até a terra prometida, a terra de Canaã. E ali também ele faz, durante o caminho, a outra aliança, que fará dele, através dele, da semente dele, do filho dele, descendentes, e criará muitas nações. O interessante é que nós vemos aqui no plural, muitas nações. Deus não está especificamente dizendo sobre uma única nação que nós conhecemos como Israel, mas Deus fala que através de Abraão, a descendência de Abraão, Deus irá criar muitas nações através de Abraão. Uma grande aliança, e o seu nome será engrandecido. E esse engrandecido, nós vemos que Abraão é pai das 3 maiores religiões deste mundo: a religião judaica, a religião islâmica e o cristianismo. E com isso, a sua aliança de povoar a terra, de todos conhecerem quem foi Abraão, ela permanece até hoje. Então nós estamos dando aqui uma continuidade daquilo que Deus já iniciou, porque Deus tem feito uma aliança com o homem, com a humanidade, e nós fazemos parte disso. Mas esta aliança ela não para por aí, porque nós vemos também a aliança davídica, quando Deus fala que através da linhagem de Davi abençoaria suas descendências, e através de Davi viria o Messias. Esta aliança feita com Davi, com as descendências, e através de Davi Jesus nasceu. Se nós olharmos a Bíblia, que é algo muito interessante, nós conhecemos que no Novo Testamento existem 2 genealogias de Jesus. Uma descrita em Mateus capítulo 1, e nós vemos a outra em Lucas capítulo 3. Se aqui nós olharmos e lermos cada nome com cuidado, nós vamos ver que uma parte não combina com a outra. Em que nós vamos estar vendo que um está significando que a descendência de José veio de uma linhagem, e a outra descendência da Maria veio de uma outra linhagem. Só que eles se encontram com o rei Davi.
Então tudo isso foi preparado porque a palavra de Deus aqui ela é fiel em falar que através de Davi o Messias iria nascer, mas não viria somente pela metade. Mas Deus fez uma aliança em que tanto a Maria quanto José, através dos dois, viria o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, Jesus. És fiel. Nós estamos aqui vendo a antiga aliança. Essa antiga aliança que Deus fez através de Adão, Noé, Abraão, Davi, ela foi feita baseada nas promessas que Deus fez no cumprimento das leis de Deus. E quando nós acabamos de ler aqui, no Hebreus capítulo 8, nós vemos que aqui se menciona uma nova aliança. O que seria essa nova aliança? A nova aliança é aquilo que nós hoje fazemos. A nova aliança é aquilo que nós hoje, todos os meses, no primeiro domingo nós temos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, fala que o cálice que representa o sangue de Jesus é a nova aliança. Esta nova aliança, para nós hoje, ela tem que ser importante, porque é onde cada um de nós temos essa aliança feita através do nosso Senhor Jesus Cristo, que naquele momento, quando Ele se entregou a sua vida, lá naquela cruz, Ele estava fazendo esta aliança. Acabamos de ler aqui no Hebreus que o sacerdote, versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. O sumo sacerdote ele tinha que ter uma oferta a oferecer, ele tinha que ter um animal para ser oferecido para Deus. Mas quando nós colocamos aqui Jesus como sendo o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, mas ao mesmo tempo ele foi aquele que é o cordeiro. Ele si próprio se colocou como oferta em sacrifício para todos nós. E dessa importância que Jesus fez por nós, dessa nova aliança do sangue dele derramado naquela cruz, dessa nova aliança que ele faz através de seu cálice, ele veio para nos unir aquilo que o homem havia perdido, que é através do pecado. Mas Deus sempre quis manter esta aliança com cada um de nós. E esta aliança, ela só é colocada nas nossas vidas, nas nossas famílias, quando cada um de nós colocarmos Jesus nas nossas vidas e o seu sangue que representa esta nova aliança está em nossa vida. Quando nós tratamos da aliança, do anel, é algo físico, representativo que nós temos no nosso dedo. Mas a melhor aliança é que cada um de nós tenhamos no nosso coração, nessa consciência deste grande amor, desta grande obediência que Jesus fez por todos nós, para mantermos uma família, pai, mãe, filhos, irmãos, cada um de nós, seja o sacerdote do lar, seja a sacerdote do lar, todos nós, como foi dito hoje, há muitas lares que a mulher tem que ser a sacerdotisa do seu lar para estar ali oferecendo o seu sacrifício ao nosso Senhor, porque é Ele que vai receber o seu sacrifício. Mas há a necessidade de cada um de nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração a Ele, para a remissão dos nossos pecados. E assim a aliança é feita com cada um de nós, particular, pessoalmente, porque é necessário que todos nós tenhamos esta verdadeira aliança, que não é uma representação no dedo, mas é uma representação do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, que foi derramado pelas nossas vidas. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. A nova aliança com o Senhor Jesus.
E essa grande aliança que nós carregamos no dedo, uma representação, estava procurando aqui algo muito interessante e curioso. Não sei se todos já tiveram a curiosidade de fazer essa pergunta: por que nós colocamos este anel no dedo na mão esquerda? É uma tradição que nós carregamos, todo mundo sabe, mas qual o significado disso? Não está na Bíblia. Não é bíblico, na verdade. Né? É interessante que este anel, ele começa lá na Idade Antiga, antes de Cristo, pelos egípcios. O anel para eles significava uma volta infinita, ou seja, ele não tem fim. E quando se ajuntava o casal, significava que havia a união infinita dos dois. Porque a crença também dos egípcios, que havia para eles também, após a morte, estariam juntos, nesta mesma união feita ali. Então, nessa tradição que os egípcios carregavam, de ter um anel, foi colocado ali para eles. Porém, diz a história que quando Alexandre o Grande esteve ali no Egito, ele passou e levou isso para a Grécia. Então, chegando na Grécia, eles escolheram o dedo, porque fala que esse dedo, em grego fala vená amoris, ou seja, aí é onde acho que todo mundo conhece, que nesse dedo diz que passa uma veia que está ligada direto ao coração. Então, com isso, escolheu esse dedo para que nele, assim como a união, é uma união não feita somente de uma união material, mas também uma união que estaria ligando tanto a vida quanto a morte, porque o coração estava ali junto com eles. E o mais interessante é que, com essa adoção, por causa dos gregos, os romanos, a Igreja Católica, através do Papa, no século IX, eles introduziram isso em toda a religião cristã. Então, o fato de estarmos usando o dedo na mão esquerda, nesse dedo anelar, é por causa da tradição religiosa católica cristã que surgiu naquela época. E o mais interessante, que pesquisando um pouquinho mais, né, uma lenda já chinesa nos fala que, se nós olharmos a mão, o polegar representa o pai, o dedo indicador representa os irmãos e os amigos, o dedo médio representa a você, ou seja, a mim, ou cada um de nós, e o mindinho significa os filhos, e esse dedo, que é o anelar, significa o seu parceiro. Então, o propósito de estarmos usando uma aliança nesse dedo, para a tradição chinesa, diz que tanto você, o dedo indicador, o médio, quanto o mindinho, o anelar, representa vocês estarem juntos. Então, é um dos fatos bem interessantes para que nós carregamos tudo isso como uma simbologia daquilo que é a união através de um símbolo que nós temos na mão. Mas isso, para nós, é assim uma história. Porque a verdadeira aliança não é aquilo que nós carregamos. Aqui nós estamos colocando o quê? Uma aliança feita entre o homem e a mulher. E a palavra diz, no momento que o homem e a mulher se unem, se torna uma só carne. Então essa união é você, marido, você, esposa, que estão juntos em adoração, em união ao único Deus. Esse é o mais importante. A nós não posso me colocar, né? Porque senão eu falo que eu sou solteiro, mas os solteiros, os que não estão casados, a aliança não é aquilo que está no nosso dedo, mas a verdadeira aliança que tem no seu coração, que é onde Deus busca em cada um de nós. Esta verdadeira união que Deus busca nas nossas vidas. Por quê? Em primeiro lugar, como culto de família. Nós temos o nosso lar. Nós temos o nosso lar. E nós falamos sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tem que fazer parte
do nosso lar. Ele tem que ser aquele que está ali junto conosco. Por quê? Como nós falamos, a imagem do tabernáculo é a imagem daquilo que nós temos que colocar diante de Deus, a nossa oferta, o nosso sacrifício, a nossa busca, as nossas orações, para que Deus se faça presente nas nossas vidas e no nosso lar. Se nós não temos o sumo sacerdote no nosso lar, é o que aconteceu com nós, o povo de Israel, quando eles estavam na idolatria. Eles eram abençoados, mas não tinha Deus, porque eles adoravam ídolos. Deus nos fazia presente com ele. Então veio muitas coisas aconteceram e houve muita destruição. E no momento da escassez, o povo de Israel também não tinha o sumo sacerdote, não tinha Deus nas suas vidas. Então Deus não podia fazer nada, porque Deus não fazia parte dele. Nas nossas casas, nas nossas vidas, Deus ele tem que fazer sempre a sua parte, a sua presença em cada lar. Então, onde nós colocamos dentro do nosso lar o lugar santíssimo. Nós temos que ter dentro do nosso lar o lugar santíssimo para a adoração, para que haja esta aliança. O tabernáculo, a arca da aliança não está mais fisicamente dentro do nosso lar, mas nós temos o sumo sacerdote, que é a própria representação do próprio tabernáculo, que é Jesus, dentro do nosso lar. E dentro do nosso lar, nós somos abençoados em todo o tempo. Glória a Jesus. É só ver a história quando Davi estava carregando a arca da aliança de uma forma indevida. Ele teve que deixar no meio caminho na casa de um dos seus servos. E aquela casa foi abençoada. Não faltou nada naquele lugar. Dirá nós hoje que temos Jesus na nossa vida, Jesus no centro da nossa casa, como pilar de cada um de nós, de nossa família, da nossa vida, não vai faltar nada. Em momentos difíceis ou não, Ele se faz presente. É o que está acontecendo muitas vezes hoje, nesse tempo. Muitos de nós estamos indo na igreja. Nós encontramos Jesus aqui dentro. Nós o adoramos, louvamos, ouvimos a palavra aqui na igreja. Mas muitas vezes nós deixamos Jesus na igreja e vamos embora para casa sem Jesus. Nós temos que ter o mesmo Jesus que está aqui na igreja, o mesmo Jesus dentro do nosso lar, nas suas vidas. Isso é importante para todos nós. Onde muitas vezes o relacionamento de família, de casais, ou mãe, filhos, pai, filhos, ou filhos entre filhos, não se torna bem porque está faltando o lugar santíssimo dentro do nosso lar. O sacerdote está ali, a sacerdotisa está ali, mas a presença do lugar santíssimo, onde nós temos que estar buscando dentro de nossas casas, ela se faz presente em cada lar. É nós que convidamos Ele para estar na nossa casa. É nós que escolhemos esse lugar ser um lugar abençoado por Deus. Por isso que nós hoje ouvimos muitas histórias, muitas coisas que acontecem com famílias cristãs. Destruição. Nós cantamos esse último hino sobre a presença de Deus na nossa vida. O leão daquele de Judá. Muitas vezes esse lar, ele não está dentro. Onde há a desestruturação de cada lar, de cada família, porque vão na igreja, volta da igreja, vão na igreja, volta da igreja, como um rito. Mera, rotineira, de todos os domingos. Mas é a verdadeira presença do Espírito Santo de Deus. A verdadeira presença do nosso Senhor Jesus está na nossa casa. É esta aliança que Deus busca nas nossas vidas, nos nossos lares. Se esta aliança ainda não aconteceu, eis a oportunidade de estarmos hoje buscando a verdadeira aliança com o nosso Senhor Jesus, convidando-o para fazer parte da nossa vida, da nossa família e do nosso lar. A
pastor falou algo muito interessante. O inimigo, ele quer destruir principalmente a família. A maior estrutura de uma fé cristã é a família. A maior formação na igreja são as famílias. O tempo, desde a criação até hoje, foi trazido através de muitas famílias. É verdade. Se nós estudarmos o povo judeu, diante de tantas coisas que eles passaram, escravidão, perseguição, a tradição oral do Torá, ela foi muito importante, porque durante a tradição oral, a palavra de Deus foi passando de geração em geração. Glória a Deus. E foi comprovado, no momento que eles pegaram o Torá escrito com o Torá oral, idênticas. Não houve diferença. Porque a palavra de Deus, a presença de Deus se fez presente nas famílias. Ou seja, uma das partes muito bonitas que eu estava ouvindo e estudando também nessa semana sobre a festa do tabernáculo. Dentro da festa do tabernáculo, a importância de lembrar da saída do Egito. Não é somente você chegar, pegar um pão sem fermentos e ali comer. Não, há necessidade de trazer sempre, todo ano, a memória de quando eles estavam como escravos e como eles foram libertados. Não é uma história somente de contar e passar a hora, não. Eles tentam buscar a essência daquele momento, quando eles estavam presos e eles estavam sendo escravizados para ser libertos. E choram, trazendo essa memória. E Deus se faz presente nesta aliança. Glória a Jesus. Da libertação, de ouvir um povo que estava clamando ali para ser liberto dessa tirania que havia entre eles. E Deus libertou. E Deus fez. E Deus fez essa aliança com eles. Se obedecerem às minhas palavras, diz o Senhor. Os que te abençoarem, te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, te amaldiçoarei. Andaremos com a bênção se nós seguirmos e obedecermos a palavra de Deus. Mas se nós não seguirmos a palavra de Deus, seremos o quê? Amaldiçoados. Dentro da lei de Deus. E hoje o que acontece? Que muitas vezes nós, dentro da nossa casa, mesmo famílias cristãs, nós não seguimos as leis de Deus. Então por isso que nós vemos muitas famílias que são fracas. Que procuram algo para melhorar dentro da sua vida. Mas a grande verdade é que nós temos que ter e convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso lar. O casamento é o paralelo da aliança com Deus. Se nós conhecemos o que é uma aliança com Deus, nós conhecemos o que é uma aliança entre o homem e a mulher. Porque as mesmas condições são iguais. O conhecer, obediência, seguir as leis de Deus é para os dois. Assim como nós temos a nossa obediência e estamos seguindo a Deus, nós seremos também fiéis um para com o outro. Se nós somos fiéis para Deus, Deus é fiel comigo. E assim com cada um de nós. E assim se faz o casal, a família, os filhos, os netos, e assim de gerações em gerações. Nós não temos que ver somente o nosso filho, nós temos que ver o filho dos nossos filhos, dos nossos outros filhos. Porque assim, a nossa aliança, aquilo que Deus colocou, o propósito, o nosso legado, ela vai se expandir. Ela vai levar para outras gerações. E essa aliança, quando feita, é uma aliança eterna entre Deus e nós, e assim com nossos filhos, com os nossos netos, em cada geração. É muito gostoso ouvir quando a pastora fala do pai, que já fez de uma aliança feita lá, e hoje carrega, e hoje continua. E quando fala do neto, continua, vê. Eu vi João no videozinho tão curtinho, mas falando ali com autoridade. A palavra
palavra de Deus, a história da Bíblia. Isso é gostoso de ouvir, porque nós vemos que a aliança feita com o pai, ou com o avô, não sei, mas ela tem dado continuidade. E assim nós temos que pensar na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos e assim por diante, até Jesus chegar. Ela tem que permanecer firme. Ela tem que permanecer como o povo de Israel nos ensina. De anos e anos, de milênios, eles vêm trazendo até hoje essa mesma tradição. Dos mesmos costumes, das mesmas festas. A ordenança que Deus coloca ali no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Número Levítico, até hoje eles seguem. É verdade. Porque esta aliança, ela continua. E a nós, como cristãos, ela também continua. E temos que dar essa continuação. Eis aqui a nova geração. Apesar que hoje só nós vemos os filhos do William e da Jade. Queremos ver mais crianças aqui, mais jovens aqui, podendo dar também essa continuidade. O cristianismo, ela tem passado por séculos, graças à mesma forma, pela continuidade dos ensinamentos da palavra de Deus. Esta é a verdadeira aliança, na palavra de Deus, na aliança, na oração com o Senhor, na aliança da nossa vida, no amor dele para nós, nessa aliança da fidelidade de nós com ele, nesta aliança que ele traz, no compromisso que nós temos com ele. Não é somente um simples anel que nós queremos no dedo, algo muito mais que isso Deus nos ensina nessa tarde, que a verdadeira aliança, esse pacto feito com o nosso Senhor Jesus, com seu sangue precioso, naquele cálice que ele entregou para todos nós. Gostaria de encerrar aqui com uma história que eu ouvi também. Foi ontem. Eu estava vendo uma história de um pastor lá do Brasil, uma igreja lá de Brasília. Ele é um pastor missionário. E eles, uma caravana deles, foram até o Rio Grande do Norte, numa das igrejinhas lá no interior do Rio Grande do Norte. E eles foram ali ajudar naquela igreja e foram ali fazer a missão. E foram visitar alguns membros daquela pequena igreja. E ele conheceu esse pastor. Não sei o nome dele, não sei qual é a igreja dele, mas a história, o testemunho que ele conta é muito importante para nós. E ficou marcado na minha vida também. Esse pastor, ele foi visitar um irmão da igreja. Ele morava bem afastado, num lugar bem humilde. A casinha dele era bem humilde. Ele não tinha sapatos, andava sempre descalço. E ele ali visitando, quando chega na casa dele, ele pede desculpa. O nome dele era João, seu irmão João. E o irmão João falava: pastor, me desculpe, eu não tenho água para oferecer. A única botija que eu tenho está quebrada, está rachada, então não posso te oferecer dessa água. Não, pastor, não se preocupa. Vamos conversar. E conversaram por alguns minutos, tudo. Então, até que esse pastor, ele faz uma pergunta para ele: irmão João, você é feliz? Ele fala: sou feliz. Ele olhando, 4 filhos pequenos, a esposa, vendo ele, contando a história dele, que ele ganha R$2 por dia para carregar terra no trabalho dele. Quando tem trabalho, quando não tem, ele não ganha. R$2 por dia para sustentar uma família. E ele não tinha nada. Mas ele chegou e respondeu para esse pastor: pastor, eu sou feliz. E o pastor assim, olhando para a situação dele, olhando para a casa dele, para os filhos dele, olhando para ele: você é feliz, irmão? Mas como o irmão é feliz? Ele dá a maior resposta para todos nós como ensinamento: eu sou feliz porque Jesus mora na minha casa. Eu sou feliz porque Jesus mora na minha vida.
Eu sou feliz porque Ele mudou a minha vida. Pastor olhando. Amém. Sabe, pastor? Continua ele. Eu não tenho roupa. A única calça que eu tenho é essa daqui que estou usando. Não tenho sapato, porque não tenho condições de ter. Eu nunca pisei no shopping, porque eu não tenho roupa para ir no shopping. Mas eu já pisei no lugar santo dos santos. Eu nunca comi uma pizza na minha vida, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca bebi Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi a água da vida. Não são as condições que Deus olha, mas aquilo que aquele homem colocou no seu lar, o lugar santo dos santos. Porque Deus não olha a nossa abundância, a nossa escassez. Ele olha aquele que nós somos diante dele. Uma família em que esta família colocou dentro do seu lar o santo dos santos. E ele fala que ele é feliz. Não entendo nada, mas ele fala, eu sou feliz porque aqui Jesus habita na minha casa. Aqui Jesus mora nas nossas vidas. Aqui Jesus faz as coisas acontecerem na nossa vida. E nós precisamos aprender isso. É verdade, Jesus. Não importa o que nós temos dentro do nosso lar. O mais importante do nosso lar é a presença do Santo, do Glória Santo. a Deus. A presença do sumo sacerdote. A presença do Espírito Santo que está ali para poder te guiar, para poder te abençoar, Sim, Jesus. para poder te dar tudo que é mais importante para a nossa vida. Oh, Deus, maravilhoso. Muitas coisas nós reclamamos da nossa vida. Ou tem muitas coisas, ou tem menos coisas, nós sempre também não muito. Mas como nós olhamos, como Deus é precioso, da forma como nós somos, é o mais importante, é onde Deus olha, Glória no nosso coração. Jesus. A quem nós temos colocado em nosso lar, ao que nós temos separado para Deus dentro do nosso lar. É isso que Ele olha. Graças a Deus, este irmão, que mal não sabia ler, que era analfabeto, segundo João, após essa história que esse pastor leva para Brasília, ele foi abençoado. Ele recebeu uma quantia de oferta. Ele foi, estudou, analfabetizou, e hoje ele é líder de louvor na igreja que ele frequenta. Glória a Deus. Deus faz acontecer quando nós somos fiéis. É verdade. E a fidelidade é esta aliança que nós temos com Deus. Porque Ele é fiel conosco. Aleluia. Mas o que Ele busca é a nossa fidelidade com Ele. Glória a Deus. Ele tem um grande amor conosco. Mas o nosso amor é onde Ele busca nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ele cumpre com as suas promessas, Ele cumpre. Mas nós estamos cumprindo a nossa promessa com Ele. Oh, Espírito Santo. Então esse é o mais importante. É a maior aliança, a nova aliança que nós temos que ter hoje. É verdade. Na nossa vida e no nosso lar. Glória a Deus.